Olá pessoal, como havia combinado ontem, nós hoje vamos falar sobre os itens que compõem o PDI, a forma de preencher, tá? E é importante que eu cite agora que o layout desse documento vai variar de escola para escola, mas alguns itens são essenciais. Então nós vamos falar sobre isso agora, ok? Bom, então normalmente qualquer documento começa com a folha de rosto e eu pessoalmente gosto que a folha de rosto tenha a foto da criança. Isso facilita na hora que a gente vai procurar a documentação da criança e nessa folha de rosto tem que ter o nome completo da criança, o nome dos responsáveis, aí, seja pai ou mãe ou a pessoa responsável por ela. Isso é importante para que a gente tenha um documento com identificação fácil. Esse PDI deve compor a passe do aluno na secretaria escolar, mas é importante que a coordenação pedagógica tenha uma cópia desse PDI junto a ela para que tenha facilidade de acesso no momento que ela quiser. Bom, logo após a folha de rosto, a gente chama de relatório circunstanciado. O que seria o relatório circunstanciado? É a descrição da vida do aluno e deve ser atualizada à medida que a criança vai progredindo nos seus estudos. Como que começa esse relatório? Esse relatório começa com uma entrevista que é feita com a família e lá, nesse momento, você pode ir anotando ou gravando para depois escrever esse relatório. Tem que ter todo o histórico de vida da criança, desde lá da gestação, o parto, as primeiras horas de vida, o nascimento, o desenvolvimento dessa criança até no momento que ela está frequentando a escola, se houve hospitalização, doenças, se houve ou houver já uso de medicamentos, se a criança faz uso de medicamento constante, se ela realiza terapias e quais são essas terapias e quais são os profissionais que trabalham com essa criança. Nesse mesmo instante, o relatório também deve conter a descrição do início do percurso escolar. Quando que ela entrou na escola, como foi esse desenvolvimento dos primeiros anos escolares, se ela precisa de alguma adaptação, de equipamentos de acessibilidade, como cadeiras de roda, andadores, hortas, etc. Assim, também como se ela necessita de algum recurso pedagógico adaptado para acessibilidades pedagógicas, como computadores, livros e materiais adaptados e etc. Bom, então vamos partir para a questão das avaliações, que são as avaliações de habilidades cognitivas. O que são essas avaliações de habilidades cognitivas? Elas são feitas principalmente através de observação e testagem em diferentes situações. Nesse momento, o professor, o coordenador pedagógico, os professores que lidam com essa criança ou adolescente vão observar o nível de interesse dessa criança e adolescente no ambiente escolar. Atenção e concentração nas atividades do dia a dia, testagem de diferentes situações do raciocínio lógico-matemático, o interesse e a exploração por objetos ou temas que estão sendo estudados relevantes para a idade da criança, a capacidade que essa criança e adolescente tem de fazer comparações, associação e classificação, também a capacidade de organização e a noção de autopreservação. É importante também observar e testar a memória auditiva, visual e sequencial e a discriminação visual, auditiva, tátil. Todas essas testagens e observações são importantíssimas para a gente entender em qual nível cognitivo que a criança se encontra. Outra importante avaliação é a avaliação das habilidades metacognitivas. O que seria essa avaliação das habilidades metacognitivas? Ela também é feita através de observação e testagem. O que a gente vai observar? Junto à criança, a gente vai observar como ela faz planejamento em situações que demandam a capacidade de raciocínio. Assim como ela estabelece estratégia para resolver situações ou ter determinada ação para resolver alguma situação. De como ela adquire, organiza e utiliza os conhecimentos e também como que ela realiza julgamentos de determinadas situações, se são adequadas ou não. As habilidades também que a gente faz uma avaliação são as habilidades interpessoais e afetivas. Essa deve ser uma avaliação minuciosa, porque é através dessa habilidade interpessoal e efetiva que demanda, muito da aprendizagem dela demanda essas duas habilidades. E o que seria isso?
O observador, avaliador, professor, coordenador, deve observar alguns itens primordiais, como a relação social dessa criança com as demais, se ela é tímida ou tem iniciativa, se ela é colaborativa ou se ela é agressiva, se é sociável ou se prefere o isolamento, se possui autoestima ou é autoagressiva, se consegue seguir e entender regras, se mantém contato visual, se consegue permanecer na sala de aula por um tempo determinado ou já pré-estabelecido, se tem resistência a frustrações ou outros padrões sociais importantes. Essa avaliação ela realmente precisa ser minuciosa, porque é uma habilidade importante para a aprendizagem escolar. Outra habilidade importante para a gente avaliar é a habilidade neuromotora. Essa avaliação se dá através de observações e testagens das habilidades neuromotoras. Essa avaliação ela é um conjunto de observações de diferentes professores. Professor de arte, professor de música, ou de filosofia, professor regente, porque ela avalia, o professor de educação física, ela avalia diferentes níveis de habilidades da criança. Então ela vai avaliar a coordenação motora grossa e fina, a coordenação gráfico-visual, se há agitações psicomotoras, se consegue realizar flexões com membros inferiores e superiores, se permanece sentado com ou sem apoio, se anda com ou sem apoio, se consegue correr e pular, sobe e desce escada, se cai com frequência, se tem equilíbrio estático ou dinâmico, tem domínio sobre o seu esquema corporal, se tem conceito de direita e esquerda e da posição no ambiente, se manipula objetos com desenvoltura ou não. Quer dizer, são várias situações que precisam ser avaliadas, que também demandam importantes situações para aprendizagem posteriores ou contínuas. Bom, outra habilidade também importante são as habilidades comunicacionais. O que são as habilidades comunicacionais? São habilidades de comunicação, como a própria palavra diz. Essa avaliação cabe observar em quais situações o aluno se comunica, como ele realiza isso, se ele realiza com esforço ou não, se tem dificuldade ou não de fazer esse tipo de comunicação. Também é preciso avaliar como é feita essa comunicação, se com olhar, com gestos, com expressão facial, com movimentos de cabeça, com sons gustorais, se necessita ou não de utilizar tecnologia assistiva, se consegue compreender o que é falado para ele, se consegue relatar experiências ou mesmo dar um pequeno recado, se tem uma fala inteligível, se é um respirador nasal, isso é muito importante, se controla a salivação e se ainda responde quando é chamado. Isso tudo é importante. A gente tem que estar pensando numa criança que tem dificuldade de se comunicar, numa criança que se comunica com dificuldade, e uma criança que comunica, mas pode não responder de forma inteligível. Então, essa observação também é importante, também é feita com testagens e não precisa ser escritas ou não, né? É importante fazer essa avaliação. Outra habilidade importante que a gente tem que saber é as habilidades do cotidiano. Essa precisa também da informação da família, porque ela vai conseguir descrever com mais clareza como que isso acontece, porque ela diz respeito à alimentação, vestuário e o controle. Eu não vou usar a palavra que normalmente usa não, para a gente ter mais clareza. O controle do xixi e do cocô. Então o que a gente precisa avaliar na questão da alimentação? Se essa criança usa sonda, se ela leva o alimento até a boca, se ela usa colher, se ela come alimentos sólidos, se derrama alimentos ao manuseá-lo, se bebe na mamadeira, no copo, se engasga, se tem reflexo de mordida, se tem disfagia. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. No controle do cocô, do xixi, se essa criança usa fralda, ou se caso não use, se ela pede para ir no banheiro, se ela faz o xixi e o cocô na roupa, se ela consegue usar o banheiro sozinha, se avisa quando ela não consegue usar o banheiro sozinha, mas ela consegue avisar que ela está suja,
E tudo que circunda esse controle. Outra questão é o vestuário. Se você consegue vestir, despir-se com facilidade, se utiliza botões já com maior acesso, como o zíper, como os laços, como o velcro, se consegue ter a habilidade de uso de botões, se calça, descalça, tênis, se usa mais as sandálias. Então, são habilidades importantes para a gente também observar e também vai nos ajudar no processo de manipulação dessa criança na escola. Outra habilidade, e eu acho que os professores ficam mais ligados a essa, são as habilidades acadêmicas. Como fazer essas habilidades acadêmicas? Muitos professores logo se voltam para as provas diagnósticas. Elas são importantes, mas não é a única forma de avaliar. Às vezes a criança não sabe escrever, mas ela sabe fazer uma interpretação textual quando você conta uma história para ela oralmente. Então, quer dizer, esse tipo de avaliação também deve ser feita. É importante a gente pensar que a avaliação diagnóstica ela não é só a prova. Ela tem outras formas de avaliação importantes e que devem ser consideradas. É importante que o professor e o coordenador tenham uma visão bem ampla desse nível cognitivo da criança e o nível de aprendizagem que ela se encontra. Para quê? Através também das habilidades acadêmicas, a partir principalmente das habilidades acadêmicas, traçar o PDI progressivo dessa criança. Bom, para saber como produzir esse PDI ou construir esse PDI ou dar continuidade a um PDI progressivo, é necessário compreender o que é flexibilização curricular e a adaptação curricular. A flexibilização de currículo é uma mudança, não há uma mudança no currículo, há uma mudança nas estratégias para lidar com esse aluno com necessidade especial. Ela permite que esse aluno com necessidade especial participe e se envolva em todas as atividades da escola. Não há uma mudança curricular, o currículo não sofre mudanças significativas nem diferenciadas. Na verdade, o aluno consegue atingir os objetivos daquela meta de nível de ensino. O que muda para ele são estratégias de aprendizagem, mas o conteúdo em si não é modificado. A flexibilização de currículo não implica em reduzir ou eliminar conteúdos, os objetivos curriculares, mas ajusta às condições e às capacidades daquele aluno. Já a adaptação curricular, ela é diferente, são modificações significativas no currículo, não só no currículo, né? Também no conteúdo, nos planejamentos, no objetivo, nas atividades de avaliação, nas estratégias de aplicação de conteúdos, há uma modificação maior e bem significativas. As adaptações curriculares devem ocorrer, nesse caso, em 3 níveis: no projeto político-pedagógico, fundamentado, lógico, nos PCNs, no planejamento de ensino, isso quer dizer aquele que é desenvolvido em sala de aula, e no plano de desenvolvimento individual, que é observado a partir das limitações e capacidades daquele aluno. Há também as adaptações não significativas. As adaptações não significativas são acertos no currículo que possibilitam o processo de ensino-aprendizado e a interação do aluno com necessidades especiais na dinâmica geral da sala. Como que é feito isso? Nas formas de agrupamento dos alunos, priorizando alguns objetivos específicos para aquele aluno nas atividades mais relevantes, um contexto geral da sala e da turma, metodologias variadas para atingir não só aquele aluno, mas todos os demais, organização e recursos de materiais e procedimentos de avaliação. Há também as adaptações individuais significativas. As adaptações individuais significativas são necessárias quando o aluno está num nível cognitivo pedagógico diferente aos demais alunos da turma. Então, é imprescindível mudanças significativas no currículo, nos objetivos, para a progressão de aprendizagem desse aluno. As adaptações individuais significativas são empregadas a nível curto prazo,
a nível de médio e de longo prazo, considerando que as especificidades daquele aluno, as necessidades específicas daquele aluno, beneficiando o acesso à aprendizagem e ao conhecimento. Também, normalmente, esse aluno precisa de um professor auxiliar. Então, ele vai ter o professor da turma, ou os professores da turma, e além dos professores da turma, que é responsável pelo planejamento diário daquele aluno, há também o professor auxiliar, que vai auxiliando ao aluno todas as atividades e todos os conteúdos no dia a dia dele na escola. É importante citar o que foi exposto até aqui é parte do que compõe o PDI. Mas o PDI em si, o professor fica pensando, o que eu vou dar de conteúdo para esse aluno com necessidades de adaptações mais significativas? Isso não tem como eu descrever aqui para vocês, porque cada criança com necessidade especial, ela tem uma necessidade específica. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um aluno autista que é comunicador oral, contudo, ele não consegue compreender o que é falado para ele. Então, ele vai ter um tipo de adaptação. Eu tenho um outro aluno que tem paralisia cerebral de nível limítrofe, que não consegue ler ainda, mas consegue entender tudo o que é falado no seu entorno. Eu tenho outro tipo de adaptação curricular para ele. É importante a gente pensar que o PDI é feito para cada aluno com necessidade especial. Na verdade, deveria ser feito para cada aluno, mas especificamente para os alunos com necessidade especial, a lei garante isso, e a gente tem que pensar nele neste momento e como foi dito antes, a curto, médio e longo prazo. Qual que vai ser o caminho traçado para ele? Então, é importante a gente pensar que não basta a gente fazer apenas modificações no currículo. A gente precisa também fazer modificações e adaptações de aprendizagem para que esse aluno desenvolva e tenha acesso à aprendizagem, pensando nas limitações que ele tem e nas habilidades, claro. É importante eu ressaltar, antes de terminar, que a responsabilidade de fazer um PDI é do professor regente, é do professor especializado, quando o aluno é da educação infantil até o 5º ano. E após o 6º ano, essa responsabilidade passa a ser de cada professor, de cada disciplina. Claro e é evidente que ele tem que ter o suporte pedagógico do coordenador, e todos esses profissionais, esses educadores devem ter familiaridade com esse documento, para garantir a progressão real dessa criança, para garantir a inclusão real, que as escolas têm feito recebido essas crianças e dito, ela vai socializar. Socialização não é uma inclusão, é uma integração, e ela é de responsabilidade não só da escola, não só para a criança com necessidade especial. A criança que entra na escola, ela tem que socializar, isso é papel fundamental da escola. Então, ali ela não está fazendo uma inclusão, né? Ela está integrando aquela criança ao processo. Eles também, os professores, o coordenador, também podem solicitar o apoio de um psicopedagogo institucional da instituição ou um clínico que acompanhe já a criança. Por quê? Eu penso que esse profissional ele tem uma formação mais adequada para ajudar nessa construção e na progressão de um PDI, para ajudar a construir um material adaptado, por ela conhecer a especificidade daquele aluno, daquela criança. Deste documento, que não precisa, no caso do aluno de sexto para frente, não precisa repetir cada professor fazer, é a parte da avaliação cognitiva, metacognitiva, comunicacional, interpessoal, afetiva, motoras e psicomotoras, cotidiano. Essa parte é comum. Então, o que precisa que os professores entrem no consenso, construam essa parte, vai progredindo, né, vai atualizando essa parte, e ela deve ser preenchida uma única vez. E agora, para terminar, de verdade, eu não posso deixar de citar que muitos professores mantêm o discurso que o plano de desenvolvimento individual é uma forma de passar a mão na cabeça do aluno com necessidade especial ou facilitar o caminho dele na escola. Pois vem muitas crianças, muitos adolescentes chegando lá no ensino fundamental sem saber ler, sem saber fazer expressões matemáticas, sem saber quem inventou o avião, sem saber algumas fórmulas
que ele deveria saber naquele nível de aprendizagem. O que eu posso responder em relação a isso que eu dou de resposta a esses professores que a educação é uma construção de pessoas. E ter um olhar individual, não só para criança com necessidade especial, mas para qualquer outro ser, ter um olhar para suas capacitações, para suas habilidades e para suas limitações, é um olhar de respeito pelo ser que é único e ímpar. Então, o PDI vem, na verdade, como uma resposta ao respeito ao indivíduo. O PDI veio com uma resposta ao respeito de tudo que essa criança já passa no decorrer do seu processo de construção como um ser cidadão. Então, eu deixo aberto para uma discussão. Vocês podem fazer perguntas no meu Face ou no meu e-mail que eu vou deixar aí. Ou mesmo nos comentários do vídeo, que a gente vai fazer eu acho que essa troca é importante para que a gente faça crescer, que eu sei que não é fácil trabalhar com crianças com necessidade especial, numa sala dita com alunos comuns ou normais, mas é importante porque é uma realidade que não está batendo na nossa porta mais, ela já está dentro das nossas salas. Tenho recebido também muitas perguntas se eu faço consultoria presencial, também faço consultoria online, também dou palestras, e é só vocês entrarem em contato por meu e-mail ou pelo Facebook e a gente vai trocando aí, combinado? Dá um joinha no vídeo, faça sua inscrição aí se você ainda não fez e até o próximo vídeo. Tchau!